É isso aí, já estamos de volta nessa edição de segunda-feira e hoje tem um único jogo pela Série A. O Flamengo joga hoje, vamos conferir o horário. Tá aí. Então o Flamengo joga contra o América Mineiro, o América que já está ali com o pé na cova, deve ir para a segunda divisão, para a Série B do ano que vem, e vai visitar o Flamengo no Cléber Andrade. Vai ser em Cariacica o jogo, não é no Rio, é em Cariacica, Espírito Santo, né? Então mais um jogo que complementa essa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente não pode deixar de falar aqui da segunda divisão do Catarinense, tem tabela de resultados para a gente conferir. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou a segunda rodada do Campeonato Catarinense, da segunda divisão dos profissionais aqui de Santa Catarina, e teve os seguintes resultados. O Jaraguá perdeu em casa para o Operário de Mafra por 1-0. O Martírio Dias também perdeu em casa, 2-0 para o Barra. E o Ergílio Luz, que seria o mandante do jogo também, os dois times são de Tubarão, mas o mando de jogo era do Ergílio Luz, também perdeu em casa 2-0 para o Tubarão. E foi um jogo dos visitantes, porque o Concórdia também perdeu em casa, 1-0 para o Almirante Barroso, só um empate. O Porto empatou em 1-1 com o Juventus. Tá aí os resultados da segundona do Catarinense. Agora, vamos direto para a terceirona, tá aí já na tela, a segunda rodada do retorno, né? Então os resultados foram os seguintes: o Maga perdeu de 5-0 para o Itajaí. Olha só, outro que perdeu em casa também, foi a rodada dos visitantes, né? E o Imbituba empatou 0-0 com o Fluminense. Esse jogo foi lá em Imbituba e o Fluminense conseguiu um pontinho importante lá, rumo à conquista do título, que olha só, esse ano que o Fluminense, olha, eu acho que vai ser o grande campeão. Já é o virtual campeão. Tomara que se concretize aí, né? Para que a gente tenha uma outra equipe aqui na cidade de Joinville, né, representando aí no quadro profissional a segunda divisão. E a gente vai falar também do campeonato do Amador, né, da Primeirona, né, claro, tem os melhores momentos, Tupi e Juventude pra gente conferir e a gente vai ver agora. Anderson e Rafael Carioca, autorizado, partiu pra cobrança feita do Anderson. Pelo círculo central, ali o da Silva. Na jogada individual, ganhou bem ali o da Silva, arriscou de fora da área, de canhota o da Silva, tinha a opção do alemão, tinha a opção do Ceará, não conseguiu passar pelo terceiro, a bola ainda sobra com a Tupi. Marcos, na entrada da área, o Carlinhos, arriscou o Carlinhos pela direita. Duda, o time do Juventude pede final de jogo, no banco pede final de partida. Marcos, o toque ali no Carlinhos, acabou sofrendo a falta. A reclamação do time do Juventude, né, Luiz Santos? Que quer final de jogo, Luiz Santos, 49 minutos. Agora o árbitro está estendendo o tempo regulamentar, né, tá nos acréscimos, mas não precisa tantos minutos, ele vai acabar se complicando. Autorizado ali o Anderson. Chuveirou na área, cobrança feita de cabeça, gol! Gol! Na cobrança feita pelo Anderson, o time do Juventude pedia a final de jogo e o Regi de cabeça fez ela morrer no fundo da rede. Agora a Tupi tem o Juventude, não tem nada, Luiz Santos. Já vamos conferir os resultados da Primeirona, porta da tabela. Então vamos lá. Esse jogo que você acompanhou alguns momentos aí entre a Tupi e Juventude, vitória da Tupi por 1-0. Depois teve o Piraberaba e América. Esse foi em Piraberaba e o América venceu fora de casa, 1-0, aí um resultado importante. O Morro do Amaral empatou. O Morro do Amaral, que está brigando na parte de baixo da tabela, conseguiu um empate também, 3-3 com o 7 de setembro, a boa equipe do 7 de setembro. Corinthians e Profipo também ficaram em 1-1. Corinthians é outro time que briga aí, né, na parte de baixo da tabela aí contra o rebaixamento. E o Operário, olha só, gente, o Operário estava ganhando por 3-0 do União Timbé. E aos 22 minutos foi interrompido o jogo, né, por falta de segurança, né? Então aconteceu ali, foi interrompido o jogo aos 22 minutos, já estava 3-0 para o Operário, né, por questão de falta de policiamento, aquela coisa toda, por segurança, acabou sendo interrompido o jogo e o resultado ficou, a princípio, 3-0.
E ainda na primeirona, vamos conferir também a classificação, né? Pode soltar. Então vamos ver a classificação. Olha só. Perdão. O primeiro América, que tem 22 pontos, venceu fora de casa, né? Se distanciou. Tá longe ali, né? Do segundo colocado, que é o 7 de setembro, vem segundo com 16 pontos. Em terceiro, o Operário com 16. Em quarto, o Piraberaba com 15 pontos, perdeu para o América. A Tupi venceu, foi a 14 pontos. Depois vem o Juventude com 9 pontos. Em sexto, em sétimo, o Profipo com 8 pontos. Em oitavo, o Morro do Amaral com 5. E nono, o Corinthians, né, com 4. E União Timbé com 3. Pode deixar a tabela aí para a gente analisar o seguinte. A próxima rodada é a última da fase, que vai definir praticamente quem cai e quem não cai. Olha só quem está na briga ali. O Profipo tem 8 pontos, são os 4 últimos, né? Tem 8 pontos e tem mais uma partida. E o Morro do Amaral já está um pouco mais complicado. Tem 5 pontos, né? O Corinthians tem 4, o União Timbé tem 3. O União Timbé dificilmente vai escapar. Agora, Corinthians e Morro do Amaral vão brigar. Vão brigar ali. Por quê? Porque o Corinthians pode chegar a 7 pontos, escapar do rebaixamento, e o Morro do Amaral, né, um empate já é o suficiente para escapar. Então, olha só, esse jogo vai pegar fogo, né, entre Morro do Amaral e Corinthians, que vai ser lá, né? Então, jogão aí, final de semana, né, um dos jogos que vai definir. Por quê? Porque na primeira divisão, a primeira fase, praticamente define quem cai para a segunda divisão. Então, nessa primeira fase já define os que vão para a série, né, para a segundona. E agora vai definir na última rodada. E esses jogos são todos no mesmo horário. Excepcionalmente, nós vamos mudar nossa programação também, que os jogos que a gente faz aqui na transmissão nos sábados. Como a última rodada todos jogam no domingo, então a gente vai passar esse jogo no domingo e durante a semana nós vamos informar qual é o jogo que vai estar na telinha aí. É isso aí, agora a gente vai falar de segundona e conferir os resultados dos jogos desse final de semana. Então vamos lá, tem jogos pela segunda, também foi a última rodada, a nona, a Taça Azul Mar Vieira. E o Juventus, olha só a goleada, hein? O Juventus 6-2 no Tamandaré. O União Mildau empatou em 2-2 com Volta Redonda. E o Atlanta 1-1 com o Santos Dumont. O Panambi perdeu em casa por 3-1 para o Aviação. E o Garuva também perdeu em casa 2-1 para o Fátima. Essa rodada foi realmente dos visitantes, né? Muitas derrotas, né, para os times que jogam em casa, né? E os visitantes, né, fizeram a festa. E também tem tabela de resultados da terceirona para a gente conferir. Então vamos lá para a terceirona, né? A 10ª rodada é a primeira do retorno, né? Então a 10ª rodada já está no retorno. O Aventureiro venceu por 5-3 o Arsenal. O Stacaville 4-2 no Tigre. O Armênio perdeu em casa, outro perdeu em casa 4-0 para o Itinga, o time do meu amigo Zulu. A Ponte Preta fez 4-1 no Estrela do Sul. E Estrela da Ilha 2-0 no Palmeirinhas. Então os resultados da terceirona também, né, que aconteceram esse final de semana. Muitos jogos, inclusive jogos do Copom também. Ainda está naquela fase de muitos clubes, muitos jogos, mas a gente sabe que sempre tem o jogo do Copom no final de semana. É isso aí, Luiz. Agora vamos falar de Olimpíada. A gente tem que ver, né? A Olimpíada está chegando, como estão a segurança, né? A questão de segurança na Vila Olímpica e também conferir por onde anda a tocha olímpica. Pode soltar. Há 12 dias do início dos Jogos, as Forças Armadas iniciaram a ocupação militar na cidade. São 88 mil homens. Eles vão trabalhar pelos próximos 63 dias no maior esquema de segurança já montado na história do Rio de Janeiro. Hoje à tarde, os australianos elogiaram os ajustes feitos pelo comitê organizador depois da reclamação formal das instalações da Vila Olímpica. Falhas nos sistemas elétrico, hidráulico e de gás poderiam ser uma combinação perigosa. Por isso, os 410 atletas e cerca de 300 membros técnicos da delegação só devem se instalar na Vila dos Atletas na quarta-feira. Quem já chegou ao Rio foi hospedado em hotéis da região. Em São Paulo, a tocha olímpica desfilou pelas principais ruas da capital paulista num trajeto de 55 quilômetros. 275 pessoas se revezaram durante todo o dia na condução da tocha.
Vamos ver se nesses últimos dias não vai acontecer mais nada com ela, né, Luiz? Nós vamos fazer um histórico da tocha, com tá? certeza. Vamos fazer aí uma retrospectiva dela, né? O que aconteceu, por onde passou, porque vale a pena, que a tocha, tudo aconteceu com ela. Agora, essa história dos australianos reclamarem, e com razão, porque as instalações não estão realmente dentro dos padrões que exige a Federação Internacional, né, que organiza a Olimpíada, né, o Comitê Olímpico. E deixou a desejar, porque foram feitos alguns testes e realmente não funcionou a descarga do banheiro, né, do vaso. Logicamente foi dado por todos ao mesmo tempo, porque às vezes muita gente usando, transbordou, deu problema, o encanamento não estava preparado, enfim, gastou um monte de dinheiro por uma coisa mal feita. Está refletindo, olha, essa também pode ser a Olimpíada da Vergonha. Tomara que não. Pode ser até pior que a Copa, né, de repente. Justamente. Então, que coisa impressionante. As coisas no Brasil aqui, olha, se não mudar rápido, nós estamos indo para uma decadência aí lamentável, e é o mundo que está vendo. É o mundo que está vendo isso aí. Que coisa. Mas teve amistoso da seleção feminina para os Jogos Olímpicos. Vamos conferir como foi. A seleção brasileira feminina de futebol enfrentou a Austrália ontem em um amistoso em Fortaleza. Larissa Krumer chutou e a goleira Bárbara falhou. Austrália 1-0. O Brasil reagiu no segundo tempo. A bola sobrou para Debinha dominar e marcar o gol de empate. Raquel recebeu o lançamento e marcou por cobertura um belo gol. O terceiro do Brasil veio com Darlene, que driblou a zaga e a goleira australiana. Final, Brasil 3, Austrália 1. O jogo, embora tenha sido um amistoso, a gente veio para testar uma série de coisas. Aproveitamos até a ausência de algumas atletas que estavam numa situação mais delicada. O departamento médico entendeu que era melhor segurar, não ser a formiga nos minutos finais, se necessário. Usamos as suplentes porque as suplentes estão conosco e foi muito bom porque, como a gente poupou muitas atletas, a gente tinha pouca gente no banco, então a presença das suplentes também foi muito legal de a gente ter feito essa programação, porque acabou a Darlene fazendo um gol, a Camilinha entrou muito bem, enfim, a gente está assim, muito confiante que nós escolhemos um grupo assim que estava bem preparado. Ele disse, a estrutura está deixando a desejar, né? A nossa estrutura tem muito problema ainda, algumas confusões, mas pelo menos as equipes estão se preparando bem, né? As meninas aí realmente fizeram um amistoso, estão deixando uma boa impressão e tomara que isso aí realmente aconteça. É lógico que amistoso é uma coisa, a competição é outra, é completamente diferente. Se concretize, né? Exatamente, se concretize aí em bons resultados aí para os nossos atletas que trabalharam muito aí. É uma pena que a parte administrativa, né, a parte estrutural ainda está deixando a desejar. Mas os times aí estão se preparando bem e vamos estar na torcida aqui que realmente tenha bons resultados. Até porque o Vadão é um baita de um treinador, está fazendo um trabalho muito bom com as meninas ali e tomara que seja premiada todo esse trabalho aí com as meninas também. É isso aí, a gente vai continuar falando de seleção no próximo bloco, mas antes a gente vai para aquele break rapidinho. Você não desgruda daí que logo, logo a gente volta.